Você já parou de fumar, de beber e desperdiçar tempo nas redes e de repente percebeu que começou a comer demais? Ou então você tenta parar com algum vício, mas toda vez que bate ansiedade, tristeza, tédio ou até estresse de um dia longo, você vai direto para a geladeira? Você abre sem saber o que quer, olha para dentro, fecha, abre de novo e come alguma coisa que não precisava. Parece idiota, mas não é, porque isso revela algo muito mais profundo sobre como o cérebro lida com o desconforto ou o tédio. E por isso, entender essa mecânica pode mudar não só a sua relação com a comida, mas com todos os vícios que você tenta largar e não consegue. A gula que me refiro não é comer pizza nos fins de semana, é sobre o padrão que a maioria das pessoas carrega e nunca examinou. Você deve se perguntar por que a comida funciona como escape. Então vamos começar pelo básico. Comer não é mal. O prazer da comida não é mal. Deus criou o alimento com sabor, textura, satisfação. Isso é padrão, isso é intencional. O problema não está na comida, está no uso que a gente faz dela quando não tem mais nada para segurar a emoção. O cérebro humano tem um sistema de recompensa. Toda vez que você come algo saboroso, especialmente gordura ou carboidrato, ele libera a dopamina, o neurotransmissor do prazer. E isso é uma resposta biológica. E o cérebro aprende rápido. Se você come quando está triste e se sente melhor, mesmo que por 10 minutos, o cérebro registra. Comida resolve tristeza. E aí que tá. Porque na próxima vez que a tristeza aparecer, ele vai pedir comida antes mesmo de você perceber. Mas tem algo mais sutil acontecendo aqui. A irmã Maria Raquel, em um ensinamento sobre a gula, traz uma distinção que eu achei muito importante. A diferença entre necessidade e desejo. A necessidade é satisfeita. O desejo é insaciável. Quando você está com fome de verdade e come, a fome passa. Mas quando você está com fome emocional, de conforto, alívio, prazer, nenhuma quantidade de comida resolve. Porque você não está com fome de comida, você está com fome de outra coisa. Por isso existem pessoas obesas. Afinal, você acha que elas precisam de tanta comida? É claro que não. Elas buscam satisfazer o seu desejo. Por isso, cirurgias para emagrecimento são resoluções físicas para problemas psicológicos. A própria USP uma vez divulgou um estudo dizendo que 92% dos pacientes bariátricos começam a reganhar peso. E aqui está o mecanismo central da gula como escape. A comida oferece 3 coisas que o cérebro ansioso busca desesperadamente. Primeiro, o controle imediato. Quando a vida parece fora de controle, você consegue controlar a sua comida, você tem total controle sobre ela. O primeiro é o controle imediato. Quando a vida parece fora de controle, trabalho, relacionamento, as finanças, comer é uma das poucas coisas que você pode decidir sozinho. Agora, com resultado imediato. Você escolhe o que come, você escolhe quando e ninguém interfere. O segundo é o prazer garantido. Diferente das outras áreas da vida, onde o esforço não garante resultado, a comida entrega prazer de forma certa. Você come o chocolate e o prazer vem, sem risco, sem espera, sem rejeição. E o terceiro é a distração eficiente. O ato de comer ocupa os sentidos. Paladar, olfato, textura. Enquanto você está mastigando, é difícil pensar na fatura que venceu, na briga que você teve, no objetivo que você abandonou. A comida silencia o barulho interno por alguns minutos. São Tomás de Aquino dizia que a gula é o desejo desordenado de comer e beber. Não o desejo em si, mas o desejo que perdeu a medida. E essa perda de medida quase sempre começa quando a comida assume uma função que ela não foi feita para cumprir. O ponto que eu acho mais importante desse vídeo, e o menos falado, é quando você larga um vício e cai em outro. Existe um fenômeno bem documentado em psicologia chamado substituição do vício. Quando você para de fumar, pode começar a comer mais. Quando você para de beber, pode começar a usar o celular compulsivamente. Quando você larga a pornografia, pode começar a comer demais. E por quê? Simplesmente porque você removeu o anestésico, sem tratar a dor. O padre Ripperger, seja lá como pronuncia, no ensinamento sobre os pecados capitais, aponta algo que São Tomás já ensinou. A gula e a luxúria têm a mesma raiz. Ambas nascem do apetite concupiscível, esse desejo sensível que busca prazer imediato. Se você alimenta um, o outro fica mais fácil de ceder. Se você trabalha um, o outro enfraquece. E isso explica porque tantos homens que lutam contra a luxúria acabam desenvolvendo um problema com a comida, e vice-versa. Não são dois problemas separados, são duas expressões do mesmo padrão interior. A busca de prazer sensível como busca do desconforto real. Mas a gula não é só substituta da luxúria, ela aparece depois de outros pecados também. Você vê ela na ira, depois que você briga com alguém, fica com raiva, come. A comida descarrega a tensão que ficou no corpo. Depois da inveja, você vê o sucesso de alguém, sente aquele aperto e come. O prazer imediato da comida abafa o desconforto de se sentir para trás. Depois da preguiça, você passa o dia todo sem fazer nada do que deveria, sente culpa e come. Como se a comida fosse um consolo ter desperdiçado o dia. A irmã Maria Raquel usa uma imagem bíblica poderosa aqui. Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Parece absurdo, né? Vender sua herança espiritual, sua bênção, seu futuro por comida. Mas quando você para pra pensar, quantas vezes você trocou sua clareza mental, seu propósito, sua paz interior por um prazer de 10 minutos que não resolveu nada?
A gula, quando funciona como substituta de outros pecados, não aparece como fraqueza óbvia. Ela aparece como alívio, como recompensa, merecimento. Trabalhei muito, mereço. Tive um dia difícil, mereço. Lutei contra aquele outro vício, mereço. E esse mereço é o sinal mais claro que não é fome, é fuga. Fulton Sheen, um dos maiores comunicadores católicos do século XX, disse algo que me pegou. Diga-me quais são as suas fomes e eu lhe direi quem você é. Não a fome de comida, a fome que está embaixo da fome de comida. Fome de aprovação, de conforto, de sentido, de conexão. A gula funciona como sintoma porque tampa a pergunta certa. E enquanto a pergunta não é feita, a comida continua sendo a resposta errada para uma pergunta que você nem sabe que está fazendo. Bom, você deve estar se perguntando agora como identificar e sair desse padrão. Há 5 passos que considero cruciais para isso. Primeiro, aprenda a nomear o que vem antes. Toda vez que você for comer fora de hora ou em quantidades excessivas, pare um segundo antes e pergunte: o que eu estou sentindo agora? Ansiedade, tédio, solidão, raiva, culpa? Você não precisa resolver o sentimento, só nomeia. Porque quando você nomeia, você cria uma distância entre o impulso e a ação. E nessa distância existe escolha. Sem nomear, você age no automático. Com o nome, você pode decidir. Segundo, diferencie fome física de fome emocional. Fome física vem devagar, aceita qualquer alimento e passa quando você come. Fome emocional vem de repente, pede alimentos específicos, geralmente os mais calóricos e prazerosos, e não passa depois de comer. Às vezes piora. Se depois de comer você se sente culpado, pesado, continua querendo mais, não era fome, era fuga. Terceiro, entenda que dieta e jejum são coisas diferentes. Fulton Sheen faz uma distinção que eu acho genial. O pagão faz dieta, o cristão jejua. Não é provocação, é uma distinção de intencionalidade. Dieta tem um corpo como fim, jejum tem a alma como fim. E o jejum, a prática de se privar voluntariamente de alimento por um tempo determinado, tem um efeito que vai além do físico. Ele treina a vontade, ele mostra ao seu apetite quem manda. E segundo São Tomás, quem pratica o jejum enfraquece não só a gula, mas a luxúria também, porque as duas têm a mesma raiz. Isso não significa que você precisa fazer jejum de 40 dias. Significa que qualquer ato voluntário de renúncia ao prazer imediato fortalece a sua capacidade de dizer não, em qualquer área da vida. Quarto, substitua com algo que alimente de verdade. Se a comida está preenchendo um vazio de conexão, busque conexão real. Se está preenchendo um vazio de sentido, trabalhe no seu propósito. Se está preenchendo um vazio espiritual, leve para a oração. Jesus responde à tentação no deserto com uma frase que resume tudo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava falando com fome de verdade. 40 dias de jejum, e mesmo assim recusou o atalho, porque sabia que a fome que importava não era do corpo. Quinto, seja paciente com o processo. O catecismo diz que o pecado cria propensão ao pecado pela repetição dos mesmos atos. O vício é um padrão gravado. Ele não some em um dia, mas o inverso também é verdadeiro. A virtude se constrói pela repetição de atos virtuosos. Cada vez que você para, nomeia, escolhe diferente, você está reescrevendo o padrão, devagar, mas de verdade. A gula raramente é sobre comida. É sobre o que você está tentando calar, sobre o vazio que você tenta preencher, sobre o desconforto que você não sabe como sentar ao lado. E a boa notícia é que entender isso já muda alguma coisa. Porque quando você percebe que não é fome, você começa a poder fazer uma escolha diferente. Santo Agostinho, que lutou com os apetites durante anos antes de se converter, disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Nosso coração está inquieto até que descanse em ti. A inquietação que você tenta resolver com comida, prazer, distração, ela não tem solução horizontal. Ela tem solução vertical. Não estou dizendo para você ser perfeito. Os santos não foram. Estou dizendo que a saída não é força de vontade, é direção. Saber de onde vem. Não estou dizendo que você precisa ser perfeito. Os santos não foram. Estou dizendo que a saída não é força de vontade, é direção. Saber de onde vem a fome e onde ela pode realmente ser saciada.